MEC, nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para nossa empresa. O telefone é o 12 3672-2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MEDMEC, ligando você ao futuro. Ao vivo? Ok, sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, host. Atrás das câmeras temos o Plínio, a Hilary e no backstage a Helena. Hoje a nossa entrevistada, eu vou começar falando que ela é multipotencial, tá? Que ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá. A Vicky que você precisa conhecer. Em uma conversa com ela, você perceberá que ela é fascinada por astronomia e viciada em leitura, apaixonada pela natureza e fazer trilhas. Atualmente possui 27 anos de pura energia. Ela é empreendedora, é daqui de Taubaté, consultora empresarial, mãe da Atena e do Leblon, canceriana nata, super romântica, nascida e apaixonada pelo inverno. Na vida profissional dela, nunca foi segredo. Então, vamos lá. Ela é gastrônoma e atua há 10 anos no setor de gestão empresarial. Trabalhou em uma multinacional americana, apreendeu no setor de eventos corporativos e foi voluntária em projetos sociais locais. É autora de um livro sobre alimentação saudável e introdução alimentar infantil. Completamente apaixonada por política, em 2023 ganhou uma bolsa para fazer MBA em gestão pública. Foi convidada a ser comentarista em um podcast, ou em podcasts. É palestrante sobre atuação jovem na política. E hoje ela está aqui para nos brindar com toda essa sabedoria, né? E hoje é um episódio bastante desafiador para mim, porque normalmente não falamos sobre política, mas é algo que está intrinsecamente ligado ao meio empresarial. E hoje vamos discorrer sobre este assunto também. Seja muito bem-vinda, Vicky. Muito obrigada, que apresentação. Agradeço. É um prazer estar aqui. Como eu comentei com você, né, eu tenho essa paixão pela política, mas tudo começou sendo empreendedora e sentindo as dores na pele, né, de quem empreende hoje no Brasil, da gente querer construir um mundo melhor, fazer diferente do que as coisas acontecem. Mas é uma jornada aí que eu tenho de 10 anos que eu quero compartilhar com você no episódio de hoje. Show de bola! Lembrando que, antes da gente começar de verdade, né, só fiz essa introdução para vocês saberem sobre a nossa entrevistada. Mas vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, que é a MEDMEC. Esta live, este episódio 110, está sendo patrocinado pela MEDMEC. Nós utilizamos a internet da MEDMEC para fazer a transmissão, para que você receba o melhor conteúdo. Então, se você é da cidade de Taubaté, Tremembé ou dos arredores de Pindamonhangaba, MEDMEC, internet de 80 MB a 1 GB, ok? Vicky, vamos lá. Você é daqui de Taubaté, sempre foi daqui de Taubaté? Nascida no São Lucas, né, já póstumo hospital, e cresci aqui. Eu saí de Taubaté para estudar gastronomia em Campos do Jordão em 2011, isso. E aí eu tive a oportunidade aí de entrar, vamos falar assim, dentro do Senac, né, no ninho dos empreendedores. Então foi ali que eu comecei com 17 anos, de uma forma mais profissional, entrar
no meio empresarial, né? Mas até então eu já vendia cupcake na escola. Então, assim, eu falo que o empreendedorismo, ele sempre esteve comigo. Eu usava como uma forma de completar a renda e depois, num período também como representante de classe, a gente usou também para patrocinar a atração musical da nossa formatura. E eu que fazia. Já vejo que você tem o espírito de liderança desde sempre, né? Tá, então você vendia cupcake, certo? Vendia. Complementação de renda, ok? Então você já queria ter a sua liberdade financeira. É, exatamente isso, assim, nunca, em casa a gente nunca teve uma situação, eu falo, ruim, a gente sempre foi classe média, então sempre vivemos no padrão. Eu estudava em escola particular, mas tinha uma bolsa parcial, então eu sabia também que meus pais, para poderem investir nos meus estudos, eles abriam mão, por exemplo, de muita parte de entretenimento, então eu queria, na verdade, com esse dinheiro fazer o extra. Porque eu tinha o básico dentro de casa, mas eu queria o quê? Sair pra um jantarzinho com as amigas, ir num cineminha. Então, assim, era um dinheiro que era basicamente pra isso, pra poder fazer com que a minha vida fosse, vamos falar assim, mais divertida. Então, o empreendedorismo começou pra mim de uma forma muito leve, não como uma necessidade, mas de fato, talvez uma necessidade, um desejo ali de querer conquistar mais. Perfeito. Em relação a você ir para a gastronomia, já era um desejo seu? Como que você chegou lá? Vamos lá. Quando eu tava com meus 16 anos ali, no meio do ensino médio, né? Na verdade, com 15 para 16, eu fiz um teste vocacional, porque eu tava muito em dúvida de qual área eu deveria ir. Na época, caiu como se fosse uma área que eles chamam de dominante, então é basicamente policial, advogado, chefe de cozinha. E aí na época eu fazia terapia, e aí eu tive todo um acompanhamento de psicóloga para fazer realmente essa gestão de carreira. E no final das contas, eu percebi que tinham duas coisas que eu gostava muito, que era política e cozinhar. Então, isso, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei políticas públicas e eu prestei gastronomia. Na época em si, meu pai estava com uma condição financeira um pouco melhor. Então, foi uma oportunidade ali que eu vi, ainda mais conversando com a minha família, não foi uma decisão só minha, foi uma decisão até familiar, que era um bom momento para eu poder ingressar numa faculdade que é cara, que é o caso da gastronomia. É um investimento alto que você precisa fazer para você poder se formar ali. E eu tinha essa opção naquele momento, e a política pública que eu passei era federal. Então, se eu quisesse, até um comentário que eu lembro que minha mãe falou pra mim: se um dia você quiser fazer de novo, você vai e passa de novo, você é inteligente, você consegue. Mas a gastronomia é uma questão de oportunidade financeira. Então, foi nisso que eu acabei decidindo, eu acabei indo pra gastronomia, mas sempre ali com a política no coração, como um hobby, né? Lendo, estudando. E tudo mudou mesmo pra mim, foi quando eu me tornei mãe. Que quando eu tive a minha transição de carreira, que eu realmente olhei pra minha rotina e as prioridades mudam quando você se torna mãe. E aí eu percebi que, na verdade, eu queria trocar a ordem. Eu queria que a gastronomia fosse um extra, o hobby, e que a política fosse a parte central, de fato, do meu trabalho, do meu dia a dia, e provar um pouco dessa minha outra paixão. Perfeito. Teve uma mudança aí de mindset, certo? Completamente. Tá. Quanto tempo você ficou na gastronomia? Na verdade, eu considero que eu ainda tô, porque eu trabalho hoje, né, como que eu ganho dinheiro? Eu trabalho com consultoria empresarial e boa parte dos meus clientes são clientes voltados para gastronomia, hotelaria, gastronomia. Então eu uso os meus conhecimentos da faculdade até hoje, porque nessas consultorias é basicamente conhecimento técnico que a gente tem que passar para ensinar. Então, não só, né, da parte empresarial, mas habilidades técnicas até em loco dentro da cozinha que a gente consegue estar fazendo por meio dessas consultorias. Então, eu uso até hoje. Mas a parte da consultoria, você abrange qualquer tipo de empresa ou é segmentado? Eu tenho clientes de área de estética, eu tenho clientes que são da área de maquiagem, eu tenho cliente que é da área de construção civil, que são mais voltados para o marketing e gestão de produto. Que é uma coisa que eu acabei descobrindo que eu sou boa. Desenvolvendo cardápios, a gente acaba descobrindo que a gente consegue desenvolver quase tudo. E aí eu consigo ajudar muito nessa área, eu sou contratada para ajudar nessa área em específico. Normalmente do marketing à consultoria empresarial na parte de gestão. E quando eu pego um cliente que é voltado para gastronomia e hotelaria, aí eu trago também nesse repertório a consultoria técnica. Então aí a gente complementa com mais conhecimentos. Pessoalmente, eu gosto mais desse perfil porque eu tenho mais a entregar, né? Eu acho que eu consigo fazer um diferencial no negócio do meu cliente, que é
muito mais potencial, porque tem um conhecimento técnico ali que eu dediquei boa parte da minha carreira, que eu carrego comigo e que é um prazer usar. Você já vem com um know-how ali, né? Exato. Facilita até na troca com o seu cliente. Você já está acostumada com as dúvidas, as demandas, então você consegue orientar ele de forma mais assertiva. Exatamente. E gerir qualquer negócio tem uma base fundamental, que é olhar a receita, olhar a despesa, organizar, ver central de custo. E às vezes, assim, são coisas que pra gente que estudou é muito básico, mas às vezes a pessoa que tá ali na ponta, que aprendeu fazendo, não tem habilidade, não tem expertise de saber que é por aquele caminho. E aí que entra realmente a consultoria empresarial pra falar, olha, é assim que a gente vai fazer, é assim que deve ser feito. E eu acho que essa questão de orçamento, assim, é uma coisa que eu tive muita aptidão na faculdade, porque eu não ficava só na cozinha. O meu perfil muito maior era de ficar realmente na parte de gerir. Então, eu até costumo dizer, assim, que eu percebi que tinha algo de diferente comigo quando a gente fazia eventos, assim, da faculdade, que tava todo mundo dentro da cozinha, tinha que estar alguém de fora organizando, e geralmente essa pessoa era eu. Que eu, muito facilmente, eu abria a mão de estar ali com a mão na massa. Porque eu até falo assim, era o meu elemento. Eu me sentia muito à vontade, e naturalmente nem percebia. Quando eu vi, eu tava lá, sabe? Então, pra mim foi muito natural. E aí, quando você fala que eu sou multifacetada, é porque, de fato, quando a gente vai olhar gestão, cabe muitas áreas. Gerir, você ser um bom gestor, você saber olhar as contas, ver o que é prioridade, o que não é, como, né, ordem de pagamento, enfim. 1 milhão de coisas que pra mim foi muito natural. É muito gostoso, sabe? Eu gosto de Excel, nem todo mundo tem o prazer de falar isso, mas eu gosto. E eu digo que eu aprendi a gostar com o meu pai. Quando eu era adolescente, quando eu queria fazer alguma coisa diferente, tudo em casa, como eu falei, eu tinha que ter programação financeira. Para eu poder conseguir as minhas coisas, né, eu precisava fazer um Excel e entregar pro meu pai. Então eu aprendi muito nova. Para mim foi muito confortável e de verdade mesmo, eu gosto. Qual que é a visão que o seu pai tinha de você ao saber que você executava dessa forma e tinha essa mentalidade? Eu sou muito espelho do meu pai. Todo mundo fala assim, nossa, você é muito parecida com ele. E o meu pai é esse cara, que ele gosta de planilha, é uma pessoa comunicativa. Meu pai, foi a vida toda vendedor. Então, ele sempre me ensinou habilidades que eu, às vezes, não sabia que eu ia precisar em algum momento. E eu acredito que a planilha é uma delas. Porque naquele momento eu não entendia para que servia aquilo, ou se aquilo teria alguma função pro meu futuro. Eu só fazia. Hoje eu vejo como fez diferença o meu pai insistir que eu adquirisse essa habilidade pro meu futuro. Porque depois eu fui adentrando cada vez mais e hoje eu sou nível avançado de Excel. Então, assim, eu tenho muitos colegas que, até na área de gestão, são ótimos gestores, mas não sabem pegar uma planilha, não sabem administrar uma planilha, não sabem botar ali coisa básica. E eu costumo dizer assim, dado é muito bom, mas se você não souber computar os dados, de nada serve. Você só tem um quadro bonito, você não tá lendo ele. E esse que é o pulo do gato quando a gente vai falar de gestão. Você olhar os dados. Eu sou uma pessoa assim que eu sou apaixonada por dados. Eu acho é muito legal. Mas quando você tem a certeza, porque você pega os números e fala, não, essa decisão ela tá baseada em fatos, que são esses dados, o negócio vai com certeza fluir. Show de bola, já sei que o áudio tá funcionando. Isso já me deixa bem mais tranquilo. É como dizem, né? Se você não conhece os seus números, você não conhece a sua empresa. E é como você frisou. Não basta você ter os dados, você precisa saber lê-los para que você tome o plano de ação, para você saber, né? Eu preciso fazer um ajuste fino aqui, direcionar a verba para lá. Quando as pessoas elas vão procurar o seu serviço de gestão, quais são as principais dores delas? Eu tenho 2 perfis de cliente. Eu tenho um cliente que está buscando mais clientes, que daí a gente tem que fazer um trabalho de marca, identidade visual. E eu tenho um segundo perfil de cliente, que é meu cliente que está bem de faturamento, mas tem desafio com pessoas. Geralmente não foge muito dessas duas coisas. Eu costumo dizer pro meu cliente que ele tem desafio de pessoas que ele seja feliz, porque o problema dele não é faturamento, é gestão. O maior desafio é a gente conseguir captar os clientes, mas se ele já tem esse fluxo, a gente só precisa organizar a casa. Então, são os 2 perfis hoje que eu vejo principais, e para cada um deles tem soluções diferentes. Nessa sua
administração, na sua gestão de gestão, certo? Quantas empresas você consegue atender? Eu trabalho com projetos, então, simultaneamente, eu tendo sempre ter 5 projetos. Eu costumo dizer que eu tenho um dia da semana para me dedicar para cada projeto de forma integral. Quando o negócio é muito bom, a oferta é muito boa, eu abro o sábado também. Mas tem que ser um valor diferenciado. E aí, como que eu faço? Se eu tenho um cliente interessado, eu boto ele na escala da finalização do projeto. Então, bom, eu tenho esse projeto aqui que vai durar até maio. A partir de maio eu tenho agenda para você. Então, eu já agendo esse cliente de forma que eu tenha uma agenda horizontal e que eu consiga dar o foco necessário para cada um desses clientes, de forma personalizada. Então, é basicamente assim que eu trabalho hoje. As empresas que você atende, elas são pequeno, médio, grande porte? Tem os 3 tamanhos. Tipo, grande porte, hoje eu tenho uma franquia. E eu tenho desde pessoa que é autônoma. Que aí não. Por exemplo, eu tenho uma maquiadora que eu atendo ela diretamente, que é realmente o trabalho dela é ela e a gente quer expandir isso, né? A ideia é essa. Quais são as principais diferenças entre um pequeno, um médio e uma grande empresa? Daí, vou ser sincera que depende muito da maturação e do perfil da empresa. Porque às vezes essa maquiadora, ela não quer ter equipe. O nível de maturidade dela é ter agenda cheia, ter clientes pagando cada vez mais. Então, assim, eu costumo dizer que vai muito do perfil do cliente. Tem cliente que, não, quero faturar mais, ou não, eu quero, na verdade, eu já tô no meu limite de faturamento, mas eu quero melhorar minha imagem, para talvez aumentar meu ticket médio. Então, a gente faz um trabalho personalizado com cada empresa. Antes da gente fechar qualquer coisa, a gente vai fazer em loco, né? Ver qual que é a necessidade, porque cada local é um local. Então, a gente entra, né? A gente costuma dizer, começa normalmente com o cliente oculto, né? Pra gente entender como consumidor, né? Dependendo do negócio, mas quando dá dessa forma que a gente faz. Depois a gente faz uma entrada em loco gerencial de observação. Primeiro eu preciso observar, não adianta eu querer de longe falar o que eles precisam mudar, eu preciso ver o que eles estão fazendo. E aí tem a terceira etapa, que é treinamento, fundamentação, protocolo, processo, variando conforme a demanda da empresa, mas normalmente segue esse rito. Quem que gerencia a sua gerência? Eu faço autogestão. Isso daí é uma das habilidades que a gente precisa adquirir, né? Então, gestão de tempo, gestão de projetos, é algo que eu faço por mim. Até porque a sua rotina agora, ela tá e tende a ser, assim, daqui pra frente, bastante agitada, né? Eu costumo dizer que para os meus clientes que, assim, eu fico com a cabeça neles até as 18 horas. Passou das 18 horas, pode esquecer que eu não existo. Eu tenho horário para trabalhar. E eles concordaram, antes da gente entrar, a gente fala assim, ó, é assim que funciona, beleza? Beleza. E depois das 18 horas, aí eu toco meus projetos paralelos. Aí, realmente, que nenhum deles, né, é essa aventura que eu tô entrando aí agora. E eu tô deixando para esses próximos meses espaços na minha agenda para esse projeto. Porque ele entra também na minha escala de projetos. Entendi. Gestão de projetos. Não, faz total sentido, porque você como gestora que tá pleiteando um cargo de vereadora, certo? Isso. Aonde é uma gestão em larga escala, posso dizer, né? Porque você tá fazendo parte de um grupo que gerencia uma cidade. É isso mesmo. A ideia é poder levar para mais pessoas uma gestão eficiente. O que eu sinto hoje, o que eu vejo hoje em Taubaté não me satisfaz. E aí, no momento que eu olho lá e falo, eu não estou satisfeita com o que nós temos na nossa Câmara, então eu preciso encontrar uma solução, senão só vou ser mais uma pessoa reclamando. E eu me senti muito preparada depois desse MBA em relação ao orçamento público, porque a gente está aqui falando de basicamente questões privadas, né, de negócios privados e perfeito. Só que quando a gente vai para a entidade pública, as regras do jogo mudam completamente. Então, quando a gente fala de orçamento público, a gente até fala assim, vamos falar de regra, né? O orçamento privado, você faz o que você quer. Você não pode fazer se tem uma lei que fala contra. O orçamento público, ao contrário. Você só pode fazer se há uma lei que permite que você faça, que permita que você faça. Então, a gente muda a lógica das coisas, porque, óbvio, houve uma necessidade para as coisas serem desse jeito.
Mas aí você precisa entender essas diferenças. E foi quando eu fui me profissionalizar nesse sentido. Eu tive uma oportunidade de ganhar esse MBA, né, por meio de uma lei afirmativa de participação das mulheres na política. Então, eu sou uma pessoa que eu sou super favorável a esse tipo de política, porque me deu uma oportunidade que talvez eu não teria. E dentro dessa oportunidade foi a hora que eu me capacitei. Costumo dizer que Deus bota primeiro... Você bota o pé e Deus bota a escada. E foi exatamente isso, sabe? Eu senti um chamado muito grande para poder não só reclamar, a poder atuar, poder fazer a minha parte. E eu acredito que eu tenho o perfil técnico necessário para ocupar lá. Porque a verdade é que na próxima legislatura, nos próximos 4 anos, Taubaté tem muita dívida. Nós precisamos de pessoas sérias gerindo o que está acontecendo, fiscalizando o que estão fazendo. Porque do jeito que tá, infelizmente, a nossa cidade vai ficar estagnada. E a gente precisa voltar a crescer. A gente precisa evoluir. E eu falo isso até porque um dos meus desejos, aí eu até vou falar assim, eu tenho o desejo de construir uma comunidade melhor para todo mundo. Mas a partir do momento que eu fui mãe, eu penso, em primeiro lugar, quando eu falo isso, eu penso na minha filha. Eu quero que minha filha, quando ela faça 18 anos, ela não queira sair de Taubaté. Que ela tenha oportunidades em Taubaté. E é isso que eu trabalho para poder fazer. Não só para minha filha, mas para todo mundo. E eu senti muito nos meus projetos, né, como você mencionou inicialmente, do terceiro setor, que a gente tem um limite. E esse muro ficou muito pequeno para mim. Eu queria poder fazer além disso, sabe? E foi nesse sentido que daí veio a proposta e eu falei, eu acho que eu tô pronta para esse desafio. Perfeito. Assim, o que eu vejo, né? Eu acho importante dialogar sobre... porque nós estamos falando de Taubaté, né? Mas como estamos falando a nível Brasil, então, para as pessoas que estiverem assistindo, peguem isso como exemplo para executar nas próprias cidades, né? Se você fica totalmente alheio à situação, ao que acontece ao seu redor, se você não se posiciona nem a favor nem contra, você fica passivo na história. Se você não tem informação suficiente, você não tem como fazer um contraponto daquilo que te colocam, correto? Correto. E é interessante você saber quais são as qualificações técnicas das pessoas que estão ali, porque nós elegemos essas pessoas, queira você votar ou não, né? Você tá ali no meio. Isso eu acho interessante. Acho interessante o fato de você começar na parte empresarial e pleitear, fazer essa migração. O fato de você ser mãe já muda o mindset também, né? Você consegue abordar, eu diria que todas, ou quase todas, as pautas femininas, porque você, né, tem a sua avó, parte da terceira idade, mãe, por aí vai. Para você, qual que é o maior desafio nesse conjunto todo? Antes de eu responder qual é o maior desafio, eu queria pontuar uma fala que você disse anterior, que até me faz lembrar uma frase muito famosa no meio político, que é do Martin Luther King, que fala que se você... o que me preocupa são o silêncio dos bons, né? Não o grito dos maus. Não o grito dos maus. E eu gosto muito dessa frase e eu adaptei ela pra mim. O que me preocupa é a inércia dos bons. É o fato da pessoa, ainda que ela seja boa, ela não haja pra mudar essa realidade. Isso me preocupa. E eu queria justamente fazer o oposto. E falando o que eu acho assim, de mais importante, mais desafiador, né, nesse sentido, pro cargo em si de vereador, é realmente o perfil técnico que, na minha visão, a gente precisa. O que não dá mais é pra gente ficar trocando voto por cesta básica. Isso me preocupa, porque a pessoa que faz isso, ela não entende que o que ela tá prejudicando é toda a comunidade ao redor dela, né? Ele vai te dar uma cesta básica, mas e depois? Vai levantar um muro, mas e depois? Eu costumo dizer assim, que quem se preocupa só com si, dificilmente vai viver numa comunidade boa. Então, o que me preocupa hoje em Taubaté é essa visão de realmente trocar voto por coisas, porque isso ainda existe. Isso me preocupa e eu gostaria muito de levar
consciência para as pessoas de entenderem que isso mais prejudica do que ajuda. Porque, infelizmente, é uma prática que a gente ainda vê. Então, aí, você rodar os bairros mais carentes de Taubaté, um dia antes da eleição, você vai ver caminhões chegando. E aí, a fala geralmente é a seguinte: eu vou lá na casa do fulano pegar, eu voto em quem eu quero. Geralmente, eles falam até isso, sabe? Mas, assim, o que me preocupa é que ainda haja isso, né? Se eu pudesse acabar com algo, eu gostaria de acabar com isso e deixar a nossa política mais pura nesse sentido. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas não entendem que isso é uma forma de corrupção. Aí quer vir criticar o cara a nível nacional, o deputado, e eu não tô tirando a razão dessas pessoas criticarem essas pessoas públicas que fazem coisa errada. Mas não vem o erro em dentro de casa, não querem corrigir a si. Então eu costumo dizer, a gente tem controle sobre nós. Faça você a sua parte. Isso é desde a hora de reciclar até a hora de não pegar uma cesta básica para trocar por voto. Porque no final das contas, trocar um saco de cimento que seja, no final das contas, isso vai ter um preço muito mais caro para a população. Porque daí a gente vai ter uma assistência de saúde ruim. Ninguém fiscaliza os contratos. Isso que me preocupa, ninguém vai lá ver. A última vez que eu fui fiscalizar, tinha um médico a menos atendendo. Aí eu fui perguntar pra líder da UPA, né? Falei assim, mas qual horário que essa médica saiu, né? Porque geralmente você vai perguntar, porque poucas pessoas têm conhecimento de saber que quando você chega na UPA, tem um papelzinho lá na frente que diz quantos médicos é para estarem atendendo. Então você pode entrar lá, contar quantos estão atendendo, e se não estiver atendendo, você tem o direito de perguntar cadê o outro médico. Ele pode estar em consulta interna, ele pode estar atendendo emergência, ele pode estar tirando o horário de almoço dele, ele pode estar fazendo outras coisas que não seja atendendo, mas você tem o direito de perguntar, ele tem que te responder. E aí, nessa ocasião em específico, eu fui perguntar, aí eu perguntei, mas tá bom, ela foi comer. Eu falei, tá, mas que horas que ela foi comer? Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Eu não sei, a médica controla o próprio horário. Eu falei, mas você não é gestora? Você não tá gerenciando nada. E aí aí o problema assim, ela não tá gerenciando porque também não estão olhando ela, também não estão fiscalizando ela. E aí você chega lá na UPA, demora 3 horas pra te atenderem, porque depois que eu perguntei a médica apareceu em 5 minutos, demora 3 horas pra te atender e você não sabe por quê. É porque você trocou por um saco de cimento. A eficiência que poderia ter esse serviço público. Porque, gente, o Brasil tem dinheiro. Nós temos imposto, nós temos em Taubaté 1 bilhão de orçamento. Então tem dinheiro. A gente só precisa aplicar melhor. Gerir melhor. E é justamente nesse sentido que eu gostaria de estar fazendo a diferença. E que eu acredito que a gente precisa. Concordo. Digo que as pessoas, elas... Boa parte, né? Não vou generalizar, mas boa parte é leiga em relação aos locais que frequentam, não sabem direitos e deveres, né? Eu me incluo, tá? Eu, por exemplo, não sabia dessa, de chegar na UPA. Não, é um dos prazeres que eu tenho em conversar com pessoas que sabem mais do que eu, é isso. Eu me torno menos leigo, né? Dificilmente saberei de tudo. Também não tenho essa pretensão. Mas é interessante você saber o mínimo ali, justamente para isso. Na hora que você chega lá, você consegue fazer perguntas assertivas para você... Só com essa pergunta ali, você já conseguiu ler o cenário todo. E eu consegui um atendimento mais eficiente, porque ela não estava lá e, de repente, a partir do momento que eu perguntei, em 5 minutos ela chegou. Podemos considerar uma taxa de coincidência? Podemos. Mas, honestamente, não acho que seja. E se a gente tivesse essa fiscalização mais afinco, provavelmente a situação da saúde de Taubaté estaria um pouco melhor. Porque, assim, até falando, né, o que me preocupa, né, mais em relação a Taubaté é a saúde. Porque eu costumo dizer assim, fila de creche é ruim, a gente deixa uma mulher... quando a gente tem uma fila de creche muito grande, a gente deixa, por exemplo, uma mulher fora do mercado de trabalho, seja a mãe ou seja a avó, sem a sua liberdade, né? Talvez econômica ou liberdade em si de fazer o que quer, porque tem que cuidar de uma criança. E isso me preocupa. Contudo, a fila da saúde, às vezes pode ser a diferença entre a vida e a morte. E o que a gente vê em Taubaté hoje que mais me preocupa são os contratos de saúde e principalmente o bom atendimento que esses contratos deveriam garantir. Que muitas vezes não vem acontecendo, fora o atraso de pagamento, porque daí a gente tem que olhar de 2 formas. Primeiro, como, vamos falar cliente, não é cliente, paciente que chega lá. E segundo, como as pessoas que trabalham. Também é horrível você trabalhar e não receber.
Isso é um absurdo que andou acontecendo em Taubaté no último ano. E é o tipo de coisa que a gente não pode olhar e falar, é normal. Que é o que eu vejo acontecer. Ninguém vai lá questionar. Ninguém vai lá. Falei, gente, e aí? Né? É muito difícil. E esse é o desafio que a gente tem em Taubaté. A gente tem hoje uma Câmara praticamente vendida, que realmente troca cargo para falar que tá tudo bem, por aprovação. E no final das contas, a gente sabe que as coisas não vão bem. Tanto que a aprovação do prefeito é muito ruim. Por quê? Na verdade, a desaprovação dele é alta. Por quê? Por causa da gestão. As pessoas sentem na ponta. Não adianta se enganar, fazer uma propaganda, falar que tá tudo bem, que nem eles fazem. Não tá! Você vai lá, você conversa com a dona Ditinha que tá na rua, conversa com a dona Cida, você vai ouvir exatamente como é que tá a situação. Quanto tempo elas estão esperando a fila da catarata, quanto tempo elas estão esperando a fila do oftalmologista, às vezes a fila pra ver questão de câncer, tipo, que tem uma lei que diz que tem que ser rápido. Chega em mim que muitas vezes demora. E um dos trabalhos, na minha opinião, na minha visão, é esse. É você ver o que tá pendente e resolver. Não que eu acho que o vereador tenha só essa função, como a gente quase fala, secretário do povo, né? Não, é um nível acima. É olhar se os contratos estão sendo respeitados. E também pensar para os próximos contratos, cláusulas que sejam mais favoráveis para Taubaté, de melhor atendimento. Tá. Então, vamos lá. O papel de um vereador é fazer uma fiscalização e elaborar melhorias, correto? Sim, nós legislamos no sentido de colocar e retirar leis. Então, o papel do vereador não é só colocar lei, também ele pode retirar leis que não funcionam, tá? Aprovar ou desaprovar o orçamento e depois verificar o cumprimento de contratos e do orçamento. Então, muitas vezes o que a gente vê em Taubaté eles concordam com o orçamento é uma peça fictícia, e eu costumo falar isso tanto na gestão empresarial quanto na gestão pública, o papel aceita tudo. Ele aceita tudo. Agora, quando a gente vai para a realidade, é que a gente vê se as coisas funcionam ou não. Isso vale para gestão pública e gestão privada. O que acontece hoje? O orçamento é uma peça fictícia, que ele passa para ser aprovado de fato, eles aprovam de fato, mas na hora da execução ninguém está vendo o que está acontecendo. Esse que é o problema. Não há fiscalização. E a última questão que o vereador faz, além do que você falou, é a destinação de emendas. O vereador, ele também tem emendas impositivas que ele pode escolher para onde vai. Então, ele pode beneficiar um projeto social, ele pode beneficiar... Ele pode botar, às vezes, para construir parquinho, parcão de cachorro. Dá para fazer várias construções, assim, nesse sentido, com essa emenda. Se eu não me engano... eu não vou chutar porque me fugiu a memória. Mas eu lembrar, eu falo para você o valor exato. Mas é um valor bem alto. Perfeito. Dá pra fazer bastante coisa. Tá. Em relação à parte de campanha eleitoral, certo? Por lei, não se pode fazer campanha fora período eleitoral. Isso. Agora, como que um vereador, vamos supor, um vereador ele não foi eleito, certo? Vamos supor que um vereador não tenha sido eleito. Um candidato. Um candidato. Tá. Ele fez o pleito dele, não passou. Tá. Ok. Ele vai ter que esperar mais um tempo para ele se candidatar novamente. Correto? Isso, ele pode concorrer no prazo de 2 anos para deputado estadual, deputado federal, se ele tiver interesse em, né, fazer isso. Ou ele pode apoiar. Normalmente o que eles fazem é apoiar alguém que seja maior, que vá para deputado federal, deputado estadual e vai construindo base. Porque esses deputados, normalmente, eles não conseguem estar em todas as cidades. Então, eles precisam de apoio. Então, na prática, funciona assim. Tá. E como que essa pessoa em si, ela faz para ela se tornar conhecida? Porque uma das vantagens de você ser conhecido, né? Quem não é visto, não é lembrado. Qual seria uma estratégia para uma pessoa assim ser conhecida e não ferir a lei? Cara, a regra é muito clara. Mas assim, eu vou compartilhar o que eu acho dessa regra. Eu acho a regra boba. Porque, como você disse, não pode fazer campanha, mas existe a pré-campanha. Então, estamos em época de pré-campanha. Enquanto não há campanha, você pode fazer pré-campanha. Tipo assim, uma das regras bobas que eu vou falar aqui. Você não pode pedir voto, mas você pode pedir apoio.
Você consegue entender que é só uma questão de jogo de palavras, muitas vezes? Sim. Eu acho que a lei ela existe para tentar inibir algumas coisas, mas que na prática ela não desempenha o papel que ela gostaria. Porque ela não impede que as pessoas trabalhem isso, até porque é muito difícil você que nunca teve um cargo, você querer se tornar conhecido como pretendente político em 60 dias. É impossível, você vai ter que gastar uma fortuna de marketing para você poder alcançar o máximo de pessoas possíveis nesses 60 dias. E no final das contas acaba, como você disse, não ganha, essa é uma tristeza da política, na minha opinião, não ganha o melhor político, ganha o mais conhecido. Tá? Então, ser conhecido é uma vantagem muito grande. Por isso que a gente tem grandes estrelas de televisão que se tornam políticos. Porque eles são primeiro conhecidos e depois eles se tornam políticos. O maior desafio é se tornar conhecido mesmo. Depois que você se tornou conhecido, seja lá como foi, você ser político é muito mais fácil. Agora, você ser um político conhecido requer uma construção de base. Antigamente, dependia muito só de líderes comunitários. Então, para você alcançar mais pessoas, você precisava passar pelos líderes comunitários, líderes de grupo, porque eles apresentavam você para mais pessoas. Hoje em dia, nós temos uma maravilha chamada rede social, que ela te conecta diretamente ao eleitor. Então, isso tornou muito mais possível candidaturas independentes, onde não dependa-se desses líderes comunitários, porque as pessoas conseguem estar conectadas diretamente com quem vai votar. Então, esse é um dos grandes diferenciais hoje e, como pré-candidata, é o que a gente faz. Tá. Você é afiliado a um partido, certo? Isso. Todos são filiados a um partido porque... Somos obrigados por lei. Por lei, você é obrigado a... Isso. a ser Infelizmente, filiado. você não pode concorrer sem um partido. Existe nos Estados Unidos como eles chamam, a eleição realmente independente. Se você quiser chegar lá, se cadastrar e concorrer, você pode. Mas no Brasil não existe isso. A lei não permite. E como que foi pra você tomar a decisão de agora vou me lançar? Então, eu acho que foi um processo, de fato. Primeiro foi o fato de eu me envolver muito com a vida partidária, política. Então, um dos meus projetos voluntários, como eu comentei inicialmente, eu tenho um projeto voluntário de empreendedorismo voltado para mulheres em área de que estão em situação de vulnerabilidade. Então, eu vou, ajudo, a gente tem um cadastro ali, a gente coleta elas e depois a gente ajuda. Também algumas são encaminhadas direto pela igreja. E eu tenho também, né, participei também de alguns projetos na área rural também, de crianças, adolescentes. E um dos projetos que para mim sempre foi uma forma de eu retribuir em construir um mundo melhor, já sair para ação, foi começar na vida partidária. Então, eu comecei como voluntária dentro de um partido político, trabalhava na área de eventos, área de comunicação, cheguei a ser presidente do partido. Então, para mim foi tudo muito natural subir ali, conhecer as pessoas, mais uma vez, perfil. Então, quando veio a nomeação para virar líder local, veio de São Paulo. Eles falaram assim, nossa, você é que trabalha, você tem o perfil. Pelo amor de Deus, a gente quer você. Foi basicamente isso. E foi muito natural. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o MBA, fora que eu me senti pronta para dar esse passo. Porque, para ser sincera, eu sempre quis passar pela experiência e tá sendo uma experiência incrível para mim. Tem uma energia. As pessoas trocam uma energia, que nem você falou, né, da minha avó. Amanhã eu vou estar com ela num grupo da terceira idade. Eu vou levar ela comigo lá, que eu fui convidada. Eu falei, não, posso levar minha avó? Pode. Então, assim, e aí eu ainda tô conectando a minha avó com mais pessoas. Eu até brinco assim, eu fico feliz de dar motivo pra minha avó falar de mim. Sabe? Tipo assim, ver ela com vida, ela feliz. Ela ligou pra minha tia, falou, vamos lá comigo. Aí já vai ela e minha tia. Eu falei, beleza, vamos todo mundo. Vamos lá. Então, assim, essa troca, essa experiência, pra mim, tá sendo ainda uma surpresa mais agradável, porque eu não esperava. Eu achava que ia ser uma experiência legal, mas, assim, está me surpreendendo o quanto eu tô me divertindo nesse processo. Perfeito. Dá até mais vida pra sua avó, né? É isso, dá vivacidade, dá... Eu costumo falar que antes eu chegava na casa dela, ela só falava de problema. Agora ela tá falando de ideia, ela tá falando de... Ela tá toda lá, Nossa, vamos lá, vamos falar com mudou o não mindset sei quem. total. Exato, propósito, né? E aí, assim, ver o quanto eu tô impactando a vida de pessoas ao meu redor, nesse sentido. Porque eu sou o rosto, mas é um projeto que é muito além de mim. Então, quando eu vou tomar as decisões, eu costumo dizer, eu não tomo as decisões sozinhas. Eu converso com todo mundo que tá envolvido. Porque eu vou impactar a vida dessas pessoas. Eu já impacto a vida dessas pessoas. Eu quero impactar o mais
positivamente possível. Eu tive uma experiência recente que me tocou muito, que eu tava num café na casa de uns apoiadores, né? Eles me chamaram e tinha uma menina na mesa. Ela tinha uns 8 anos. E ela tava jogando joguinho no celular e tal. Eu, que legal o joguinho e tal, né? Ela, tal. Aí daqui a pouco a gente tava comendo, conversando. Ela ouviu um pouco a conversa. Ela, qual que é o seu nome? Aí eu falei, ela abriu meu Instagram. Você já foi em podcast? O olho da menina brilhou. Eu vi, assim, o brilho nela aparecer, sabe? Ela tava assim, aí do nada. Tipo assim, é muito gostoso ser admirada. E eu não digo isso por ego, eu digo porque eu acredito que eu posso ter, de alguma forma, mudado a vida dessa menina. Dela pensar, poxa, se a Vicky consegue, eu também consigo. Então isso me toca no projeto, sabe? E isso me deixa realmente feliz com todo o resultado que eu já tenho, independente do que vai acontecer em outubro. Eu já fico muito feliz de ter vivido essa experiência. Entendi. O olho até brilhou agora, hein? É emocionante mesmo. Lembrando que eu sou canceriana, romântica, emotiva. Agora vamos falar sobre podcast, já que você tocou no assunto de podcast. Como que surgiu o convite para você participar dos podcasts e quais são? Então, eu participei, né? Fui convidada já para alguns, né? Que eu sou residente é o Taubaté Post. Então, foi um projeto que a gente começou lá no ano passado. Eu era primeiro da área de bastidor, porque eu trabalhava também dentro dos projetos com audiovisual. Essa parte de jornalismo, eu sempre fui muito encantada, mas para mim sempre foi uma coisa que pareceu muito distante. Então, quando eu tive a perícia técnica, né, vamos falar assim, quando eles olharam assim, nossa, você sabe tudo isso, né, em conversas, né, com colegas, eles falaram assim, nossa, você tem o perfil certo para participar, porque você é muito comunicativa, você fala bem, você se expressa bem, você tem, né, questão das ideias e tem o conhecimento técnico que a gente precisa aqui dentro do podcast. E um diferencial principal que eu sou mulher. E ser uma mulher interessada na política, infelizmente, nós não temos muitas ainda. Eu espero poder inspirar que a nova geração tenha mais do que a minha geração. Então, assim, acho que tudo isso fluiu para que eu gerasse uma mesa equilibrada e eu tivesse o perfil certo para estar entrando ali e comentando de forma técnica. Então, esse projeto começou realmente na produção. E aí eles chegaram e falaram assim, mas vamos? Eu falei, então vamos. E aí eu aceitei e, assim, foi uma experiência única. Eu gostei bastante. Depois eu tive convites também para cobrir eventos externos. Então, tanto evento empresarial, e aí começou realmente com uma coisa boa, mas de repente ficou mais profissional. Acompanhamento também de evento político, então como repórter, então falando com a câmera, expressando, fazendo toda a cobertura do evento, fazendo também parte de bastidor dentro de empresa, para vídeo institucional. Então, assim, para mim foi uma oportunidade muito legal e que eu gostei bastante. E que eu senti que, assim, eu tenho uma certa naturalidade para fazer. Então, saiu, apesar de não ter técnica, sempre que eu falo assim, ó, eu não sou profissional nisso. Eu faço porque eu gosto. Pode ser? Pode ser. E aí foi. E aí, depois disso, eu acabei sendo convidada para outros podcasts também, mas aí mais de participação como convidada. O residente mesmo eu tava até post. Entendi. E a gente chegou a entrevistar o prefeito, que foi uma honra. Como que é para você estar nessa posição de residente, de comentarista? Assim, eu sempre gostei muito de escrever. Eu tenho vários artigos que eu fui fazendo ao decorrer da minha vida. Primeiro artigos gastronômicos, mais recentemente agora eu tenho artigos políticos também publicados. E eu sempre gostei muito de filosofia. Então, uma das minhas paixões sempre foi a filosofia. Então, eu sempre gostei de questionar. Eu sempre fui muito questionadora. E aí, pra mim, foi muito natural. Porque como eu já escrevia, eu já tinha tudo aquilo dentro de mim. Porque quando você escreve, você tem que internalizar, né? Então, eu já tinha toda aquela informação, toda aquela paixão, e foi uma forma de poder falar pra fora, de colocar todas as ideias que eu tinha expostas pro mundo. Uma coisa que eu sentia muito falta, na minha visão, né, na política, eram pessoas que fossem centradas. E eu sentia uma falta de representatividade nesse sentido. De falar, poxa, eu quero ser essa pessoa que eu gostaria de votar. Uma pessoa que seja centrada, que pense realmente em soluções com base de dados. Eu nunca vou medir a solução que trazem para uma política pública se ela é de direita ou esquerda. Eu vou medir pelo impacto que ela vai ter na vida das pessoas e os dados que a gente tem sobre ela. E eu acho que as pessoas elas estão muito perdidas com essa questão de doutrinação ideológica, na minha visão. E pensando um pouco no que é gestão pública. E eu quero, na minha visão, trazer a gestão pública. Porque não adianta nada a gente querer
colocar regras no mundo ou tirar regras no mundo, o que for, pro lado que for, se a gente não tem uma saúde boa, se a gente não tem uma educação boa, se a gente não tem um mínimo, se a gente tem uma rua boa para passar com o nosso carro, ou com a moto, ou com o ônibus, que seja uma linha de ônibus que seja boa, não adianta. E é mais por aí que eu quero me centrar. Eu não quero perder tempo com o que não importa, eu costumo dizer. Eu quero perder tempo com o que vai fazer diferença na vida das pessoas. E foi aí que eu me coloquei no mundo. Algo que não seja polarizado, né? Você foca no... É como você falou, né? No papel, pode tudo, né? Mas na hora da prática em si, o que funciona? Porque teve uma frase que eu ouvi da Nice Trierweiler, que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui, que ela disse: quando você estiver com outro ser humano, seja ser humano. Então, independente de posições, né? Porque hoje em dia tá muito ou você é de cá ou você é de lá. Mas você parar para ouvir o que a pessoa tem para dizer, que talvez aquilo que ela fale faça algum sentido. Pode ser que muitas das coisas que ela fale você discorde. E tá tudo bem. Pensa só, se vivêssemos em um mundo onde todos concordássemos com tudo, certo? Dificilmente haveria algum progresso. É interessante você que está assistindo, você não pegar a pedra e tacar na primeira oposição a uma ideia sua ou uma ideia da outra pessoa, certo? Concordo. Né? Entra muito na parte filosófica, de você se debater em cima de um assunto que provavelmente vai gerar mais perguntas do que respostas, né? Porque o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. Sim, exato. Né? Eu acho essa parte interessante, de você ter essa visão. Eu concordo nesse sentido. Na sua equipe, gestão de equipe, quantas pessoas são? Hoje, dentro da campanha, assim, eu tenho um grupo de apoiadores forte de 30 pessoas. E, assim, trabalhando diretamente com a campanha, hoje eu tenho 7 pessoas. Eu tenho, desde conselheiros políticos nessa equipe, tenho pessoas que estão me ajudando na área do marketing, pessoas que estão me ajudando na área jurídica. Eu tenho meu braço direito, que é a Helena Marques, uma das minhas grandes amigas, excelente. Então, hoje ela é minha assessora principal, mas além dela, a gente tem toda essa equipe também trabalhando. São pessoas que acreditaram e falaram: poxa, eu acho que você representa tudo que a gente precisa mesmo. E aí foi a hora que eu falei: então vamos junto. E eu costumo dizer que é uma campanha descentralizada. A gente não toma decisões sozinhas, a gente sempre se consulta, a gente sempre toma uma decisão coletiva. Porque eu acho que pra gente fazer uma construção de comunidade melhor, não é sobre mim, é sobre nós. E isso começa dentro da campanha em si. Perfeito. Nesse caso, nesse momento, pré-campanha. Ok. Então, temos perguntas. Então, vocês já podem começar a mandar suas perguntas aí. O Plínio vai falar pra gente. Fala aí, Plínio. Cléo Duarte. Ok, Cléo Duarte. Por que político muda discurso depois de eleito? É questão de pressão ou caráter? Vamos lá. Por que político muda de opinião depois Eleito. depois da eleição, certo? Tá. Eu vou dar a minha opinião, tá? Eu penso que a pessoa que eu era não sou hoje. As pessoas mudam. As pessoas... garanto que você, Cléo Duarte, por muitas das coisas que você pensava antigamente, hoje em dia você não pensa, certo? Concordo que a partir do momento em que você fala para um público que você tem definidas pautas e que você tem um programa a ser cumprido, é sua palavra, certo? Nesse quesito, eu concordo. Você falou que você vai fazer uma coisa, você será cobrado por aquilo que você disse, certo? Mas ser flexível a mudar de opinião, todos devemos ser. Agora, sua opinião. Eu acho que eu vou pontuar mais ou menos com base no que o Marcelo falou. A gente tem a pauta principal. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vitória, eu amo animais. Eu amo cachorro, eu amo gato, eu amo passarinho. Se eu pudesse, eu teria um zoológico dentro de casa. Apesar de eu não falar muito sobre isso, mas vamos supor que eu sou vou dar até um exemplo aqui real. Douglas Carbone, que é o cara
que todo mundo geralmente fala de animal, vai falar dele. Se alguém vê Douglas Carbone chutando um cachorro na rua, ele vai ser escorraçado, porque vai muito contra o discurso dele. Agora, vamos trazer para um outro exemplo. Vamos dizer que ele falou que inicialmente ele era a favor de uma taxa e de repente ele muda de ideia. Pode ser que ele tenha, que ele tenha ali nos estudos dele descoberto algo técnico que impedia ele de ser a favor disso. Então, a gente tem que muito analisar caso a caso. No Brasil, a gente fala muito de caráter e política, a gente sempre coloca, né, de forma pejorativa os políticos em relação a caráter, e eu queria muito tomar cuidado com essa única parte da pergunta. Por quê? Se a gente acreditar que todo mundo é ruim, só vão ficar os ruins lá mesmo. A gente precisa dar um crédito às pessoas e falar... Não tô nem dizendo acreditar, tô falando dar um crédito, vamos lá. Vou dar chance pra você. Pra poder ter que essas pessoas boas ocupem esse espaço de poder também. Porque senão realmente ela só vai ficar tranqueira. Então a gente precisa desmistificar que política é algo ruim, política é coisa de corrupto, de coisa de gente mau caráter. Não, a política é de todos. E a gente precisa procurar as pessoas boas que estão lá à disposição para colocar aí realmente que tem óbvio, vai naturalmente ter um discurso coerente. E só fechar dizendo que normalmente quem não é coerente morre pela boca. Então eu costumo dizer que a carreira dessas pessoas não costuma durar muito. Porque todo mundo vê, né, no final das contas. Você pode virar na esquina ali, mudou, todo mundo vai estar comentando no dia seguinte. E todo mundo sabe. Não adianta você querer ser uma coisa na frente da câmera e outra atrás da câmera, né? Isso não costuma perdurar. Então, o que eu diria para Cléo Duarte as pessoas concordam, podem mudar de opinião dependendo se for uma coisa técnica. Se for algo que realmente seja muito a essência do que a pessoa fala, concordo que possa ser uma falta de caráter, mas essa pessoa não vai durar na política. Perfeito. Agradeço a pergunta, né? Isso. Né? E até por isso que eu falei que é bastante desafiador esse podcast, justamente por causa disso. Evitamos assuntos polêmicos, mas hoje é o dia. Hoje é o dia Hoje pra é o vocês dia. perguntarem. Então, você tem pergunta ali, pode fazer. Plínio, se você tiver pergunta, você pode fazer também, cara. Vamos lá. Não, prefiro. Se abster? Teve os motivos. Ok. Perfeito. Vamos lá. Como que um vereador ele faz para montar as pautas que ele vai defender? Existe um número limite de pautas ou eu, por exemplo, vou me candidatar a vereador, quero abraçar o mundo? Sim, eu vou falar o que eu estudei e que eu tenho conhecimento, tá? Da parte de marketing político. Quando você fala de muita coisa, geralmente você não é lembrado por nada. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma campanha política, a gente tenta manter ali a meta de 3 a 5 pautas principais. E aí, a descoberta de pauta, até pra mim, foi uma aventura muito introspectiva, de entender o que eu queria dar prioridade. Porque a gente concorda que tem muita coisa pra melhorar, mas a gente tem que saber por onde a gente deve começar, ou por onde as coisas não vão bem. Então, foi por aí que eu comecei. Eu falei, olha, o que tá pior? Claramente, a saúde de Taubaté não vai bem. Isso me preocupa. Como eu falei, né, você mesmo disse também, da questão das mulheres, né, muitas pautas femininas me batem a porta diariamente, né, tanto com mulheres que trazem pra gente, quanto de fato também na minha experiência, na minha vivência. Então, é muito natural que eu me associe a elas, né. E, basicamente, você também pensar assim, o que você quer fazer de diferente? É isso. E aí, por aí que vai, né? E aí, na hora, por exemplo, o que eu penso que é mais urgente é, como eu falei, a saúde, questão de creches para as mulheres, questão de políticas realmente que a gente precisa mais. E eu sou super a favor também da redução de imposto onde é possível. Então, um dos projetos que eu sou apaixonada, que eu quero muito aplicar em Taubaté, se eu tiver a oportunidade, é a questão de dar isenção para as empresas que fazem doação de alimento. Então, existe uma lei, né, de 2020, brasileira, só que a gente pode aplicar ela a nível local, dando descontos municipais também, em que essas empresas elas fiquem incentivadas a fazer o bem, também ganhando uma isenção de imposto. Eu acho que se a gente não complicar a vida do empreendedor, do empresário, a gente vai conseguir gerar muito emprego, a gente vai conseguir melhorar essa estabilidade que a gente tem financeira
e de desemprego em Taubaté. Em Taubaté a gente tem 24 mil empreendedores e a gente tem 46 mil empresas. Então a gente vê que é um fluxo de empresas grande, mas que a gente tem potencial de aumentar cada vez mais isso e poder principalmente fazer com que as empresas sejam mais lucrativas. Taubaté poderia ser um berço do empreendedorismo, um berço da tecnologia. A gente precisa o quê? De vontade política para poder trazer isso para nossa cidade. Quem sabe a criação de uma zona econômica aí para dar descontos, incentivos, para que essas empresas venham para cá e que a gente faça esse diferencial. Querendo ou não, a localização de Taubaté é uma localização boa, porque Taubaté está bem no meio entre Rio e São Paulo. Exatamente. E, assim, até uma das pautas que eu trago muito, né, e que inclusive eu tô trabalhando no plano de governo, é da área de turismo. E o turismo é uma oportunidade que nós temos em Taubaté muito grande. E quando eu falo turismo, eu não falo pra pessoa vir aqui Taubaté como destino turístico inicialmente, não. A gente começa sendo uma paradinha. Nós estamos no caminho de Ubatuba, nós estamos no caminho de Campos do Jordão, nós estamos no caminho de Aparecida. Recebem milhões de pessoas por ano, que poderiam muito bem passar 6 horas em Taubaté e gastar seu dinheirinho aqui também. Então, é o que eu costumo dizer, a gente tem um potencial turístico gigantesco para inicialmente virar uma parada, né? Então, que nem Quiririm. Tem muita coisa que a gente pode fazer e que a gente deve fazer para deixar mais atrativo. Então, não só uma festa por ano, ter um calendário de eventos lá em Quiririm. Decorar a cidade ainda de forma mais turística, fazer um passo ali italiano. Tem uma escada ali que o meu sonho é fazer a escada inspirada na escada de Selarón, do Rio de Janeiro. Desconheço. Você desconhece? A escada de Selarón, ela foi feita por se eu não me engano, ele é argentino, é um artista. E ele foi construindo com vários pedaços de piso essa escada. E é uma escadaria que todo mundo que vai no Rio de Janeiro, que passa por ali, acaba parando para tirar uma foto. Quase um mosaico. É um mosaico, Ah, é um exatamente. mosaico. É uma escada feita de mosaico. E ele tem várias artes, várias obras. É lindo. E assim, a gente tem espaço. A gente tem uma escadaria, não sei se você já viu ali. Tem um mirante logo atrás da igreja de Quiririm. Tem uma escada descendo ali. Não, se a gente fizesse aquilo ali, todo mundo que passa de Campos do Jordão quer ver que a gente tem aquilo ali, a gente vai botar uma propaganda bem grande na avenida, na rodovia, vai querer parar. E às vezes ali naquele parar vai comprar uma linguiça, no cara da linguiça artesanal, vai tomar um cafezinho no café da praça, vai talvez almoçar ali em Quiririm. Então assim, a gente tem muita coisa que a gente pode e deve explorar. Turismo faz bilhões, é uma das indústrias mais ricas do mundo. Ela, se eu não me engano, é 5% do PIB brasileiro. Então assim, a gente tem muito potencial. A gente precisa o quê? Canalizar esse potencial e transformar em dinheiro. É basicamente isso. Então, dentro desse projeto, né, a gente tá trazendo ideias. E eu costumo dizer algo muito importante, Marcelo, e isso tanto para a vida empresarial quanto para a vida pública. Ideias, todo mundo tem. É muito fácil ter ideia. Mas não venha me trazer uma ideia de 1 bilhão. A gente tem que começar a pensar, principalmente quando a gente pensa em negócios, né, principalmente privado, e eu levo isso para o meio público, é que os projetos mais realizáveis são aqueles os mais baratos. Eu costumava até, quando eu trabalhava como gestora principal na multinacional, eu falava para minha equipe, podem me trazer ideias, mas aquelas ideias que são as mais baratas é que bem provavelmente eu vou conseguir implementar de forma rápida, de um dia para o outro. Às vezes o que precisava de investimento, não que a gente não fazia, a gente fazia também, mas demorava um pouco mais. E levar esse espírito, né, empreendedor para o meio público é isso. Que nem então, quando a gente estava fazendo esse estudo de turismo, a gente detectou, por exemplo, que, vou dar um exemplo, construir essa escadaria custa 200 mil. Tem que fazer uma manutenção ali, mas, bom, esse é o valor. Se eu quisesse trazer uma roda gigante, era 1,5 milhão. Pô, a ideia de trazer uma roda gigante é muito legal, mas não cabe no orçamento de Taubaté. Eu posso ceder a área, convidar uma empresa privada e falar, gostaria de vir? Temos espaço, queremos. Ver se tem esse atrativo, esse interesse, mas usar o nosso orçamento onde vai realmente dar pra gente fazer mais coisas. Então, usar, por exemplo, na escada. Entraria, no caso, como se fosse uma licitação. Exatamente. É como se fosse, você concede a área, né, pra empresa, e a empresa implementa. E aí o benefício seu é o atrativo turístico, então normalmente ali ao redor você vai ter uma economia mais pujante, mas aí o lucro é da empresa, a gente só cede o terreno. Uhum. Mas é uma proposta, é uma das ideias, mas é mostrando o quê? Que não adianta eu sonhar com a roda gigante se não cabe no meu orçamento. Eu posso até sonhar, só que eu tenho que pensar exatamente como que eu vou colocá-la lá.
Agora, dentro do meu orçamento cabe a escada, então eu vou fazer a escada. E é isso. É trazer um pouco dessa gestão, né, empresarial para o meio público. Eu vejo isso muito como as metas que são traçadas dentro da empresa. E para você atingir as metas, existem os passos, certo? Como você falou, não adianta você chegar com um projeto mirabolante com um orçamento gigantesco, sendo que dificilmente ele será executado. Até porque, por exemplo, um vereador, ele é lembrado exatamente pelo quê? Olha, em Taubaté, assim, as figuras de vereador, assim, eu diria que é mais realmente pelo trabalho, pela construção, pelo impacto social que ele causa na vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande legado do vereador, sabe? Dele saber que ele fez algo ali pela comunidade. Nem todo mundo trabalha desse jeito, né? Às vezes trabalha por si. Tá mais interessado em se manter ali, não. Bom, enfim. Mas dentro do meu desejo pessoal é isso, é causar esse impacto no máximo de vidas possíveis. Porque eu acho que Taubaté merece. Eu acho que as pessoas de Taubaté merecem que seja uma coisa mais profissional do que é. E esse é o meu desejo. Uhum. Porque, por exemplo, se você for. Você cria leis, você tira leis, você executa projetos. Quantos mais projetos executados, seu know-how aumenta, seu portfólio, consequentemente, aumenta também, certo? Então, é mais, na minha visão, é mais assertivo você fazer projetos com valores menores, mais viáveis para execução, porque aí você tem você vai ter um track record daquilo. Agora, você só ter um que não foi executado ou um que começou não terminou. Lembrando que assim, a Câmara, ela pode destinar emenda, mas quem executa ainda é a Prefeitura. Então, já vi acontecer já, inclusive eu tô com um colega lá em Caçapava que tá com essa questão, ele destinou emenda e a Prefeitura não usou. Ali, no caso, tem uma questão política. Não querem usar o dinheiro porque ele é um vereador que tá querendo concorrer a prefeito, que se usarem o dinheiro dele... Olha que absurdo. Se usarem o dinheiro dele, vai ser propaganda pra ele, então prefere não usar o dinheiro, não melhorar a vida da população, pra não dar ibope pra ele. Tá usando a máquina a favor, né? Sabemos. Exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa que me preocupa, que eu vejo muito, infelizmente, ainda, assim. Mas, assim... Ele pode acontecer do vereador destinar e não ser feito. Então, assim, ainda assim, ele não executa. Ele destina, mas a execução ainda vai caber à prefeitura. Por isso que, assim, o que eu costumo dizer é que, óbvio que agora estamos em cenário político, é muito difícil. Mas ter uma boa relação como vereador com a prefeitura é muito importante. Porque senão seus projetos não andam pra frente. Não quero dizer trocar favores. Mas eu quero dizer ter uma boa relação mesmo. Ir, ouvir, escutar, porque uma crítica que eu ouço muito é... falou, mas não veio aqui não veio aqui trabalhar pra melhorar, entendeu? E eu acho que isso que a gente precisava melhorar. Essa integração, onde um poder realmente conversa com o outro. Não é um se baixar o outro, não. É realmente trabalhar junto, sabe? E isso é uma das coisas que eu tenho a intenção de fazer caso eu consiga ter o meu objetivo final positivo. Ok. Na sua percepção, sabemos a visão do que não funciona. Na sua percepção, o que foi feito de bom? Em Taubaté? Olha, se eu tenho um elogio pra fazer, principalmente porque eu morei em outras cidades, eu morei no Rio de Janeiro, então eu tive uma experiência, assim, com capital. E aí, assim, eu costumo dizer que eu reclamava muito de Taubaté, até sair daqui. Aí quando eu saí daqui, eu descobri o que era Taubaté. Que eu costumo que às vezes a gente tem que sair da nossa bolha pra gente entender a nossa identidade. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu entendi a minha identidade. Eu entendi que quando eu abri a boca pra falar, do jeito que eu tô falando aqui agora, e vocês estão só ouvindo o que eu tô falando, eles ouviam mais o meu sotaque do que eu tava falando. E geralmente a pergunta que vinha logo em seguida era: não ouviu nada do que eu falei e falava: de onde você veio? E aí eu fui começar a entender, assim, o que era realmente essa identidade caipira. Porque eu nunca fiz questão de mudar o meu sotaque. Eu sempre tive muito orgulho do meu sotaque. Eu gosto de falar orgulho. É normal. E pra mim.
E eu não tinha esse desejo. Então, quando eu saí, foi quando eu entendi de verdade o que Taubaté tinha de bom. Então, assim, quais são as qualidades de Taubaté? Quando eu trago, às vezes, alguém do Rio, que nunca saiu do Rio, às vezes, né, da família e tudo mais, vem pra cá e fala, nossa, eu nem sabia que existia uma cidade tão tranquila. Com tanta câmera. Nossa, quanta câmera! Então, assim, se eu pudesse fazer um elogio pra Taubaté hoje, é a vigilância que a gente tem na área de câmeras, porque em muitos lugares não é realidade. Tem lugares melhores? Tem. Só que eu costumo dizer, com o que você tá comparando? Óbvio que a gente quer construir uma cidade melhor, então a gente vai olhar o que a gente tem e vai pensar, eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar, né? Vamos atuar onde preciso melhorar. Mas Taubaté não é uma cidade ruim de se viver. Eu escolhi morar aqui. Eu nasci aqui, mas ainda assim, eu escolhi viver aqui. E uma das coisas que eu sou apaixonada por Taubaté, por exemplo, é que demora 15 minutos pra você chegar em qualquer lugar. Isso, em parte, foi por causa dos investimentos que tiveram na parte de realmente transformação do trânsito da cidade, da questão de mobilidade. Então, o que eu acho que melhorou de 10 anos pra cá. Então, que quando eu saí e voltava pra Taubaté, às vezes eu não sabia andar no centro. Aconteceu já uma vez de eu entrar até na contramão. Porque eles estavam naquela época de mudar as vias. Sei bem como é isso. Eu acho que todo mundo que passou por isso, né? Aqui em Taubaté, porque mudou muitas vezes as vias do centro. Mas eu acho que eles chegaram a um dominador comum que, pra mim, é... Existe trânsito? Existe, mas, gente, trânsito de Taubaté é 5 minutos, 10 minutos. Eu nunca vi passar de 20 minutos. E eu vivi uma realidade onde o meu trânsito habitual era 1 hora, quando eu morava na capital. Então, assim, se eu tiver que elogiar Taubaté, com certeza sobre essa qualidade de vida que a gente tem aqui. Além do ar ser mais puro, né? A gente tem essa mobilidade muito boa. E a cidade, até pela sua extensão, também ajuda, né? Aí não é só questão política, né? Tem a questão de extensão também de território. Tá. Bom, vamos lá. Você entrando nesse circuito insano que é a política, certo? Você tá pegando o avião em movimento, certo? Você vai tentar consertar ali as peças que estão faltando, ele em movimento. Então, assim, já tem coisa que pessoas fizeram que você terá que analisar e tudo. Como que funciona essa parte de você olhar coisas que já estão sendo feitas, que tem o tempo de processo, de aceitação, e você colocar suas ideias também? Quando a gente fala de gestão pública, a gente tem que fazer uma análise muito parecida com o que a gente faz numa empresa quando a gente chega para consultoria. A gente chega primeiro, olha o cenário atual e fala, tá, o que eu posso mexer, o que eu não posso? Porque tem algumas limitações em ambos os aspectos, que tem coisas que estão acontecendo que não dá para parar. Você toca o barco. Você não vai gastar massa cefálica com o que não dá para você mudar. Se dá para você mudar, o assunto já é diferente. Então, a minha ideia é realmente focar aonde dá para fazer a diferença. Então, como eu falei, né, Taubaté tem 5 grandes contratos milionários. Se a gente começar revisando esses 5 contratos, são só 5. É para onde eu começaria. Porque são onde está o dinheiro grande. Onde, quando você chega numa empresa, você olha os fornecedores e fala, quem são os 5 maiores fornecedores? A gente faz a mesma coisa. Tá, dá para negociar com esses fornecedores? O que dá pra gente fazer? Quais são as cláusulas do contrato? Porque a verdade mesmo é que tá tudo no papel. Como a gente falou, né, gestão pública tem que estar no papel para acontecer. Então a gente tem que olhar, se debruçar por esses contratos e aí partir daí. E é onde eu partiria. Porque se a gente tem uma cidade endividada, a gente tem uma folha de pagamento gigantesca, que eu espero que o próximo prefeito não repita, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Porque é que nem assim, Marcelo, você tá ganhando na sua casa 10. Não dá pra você gastar 11, não dá pra você gastar 12. Tem muitos municípios que fazem isso. Na hora de fazer até o orçamento público da cidade, não deixam R$ 1 de respiro, sabendo que existem emergências. E esse é o problema. Né? Você não tem a reserva de emergência da sua Exato. empresa, da sua Big Tech. Exato. E ainda só pra completar, a gente ainda tem uma vantagem muito grande enquanto vereador, que é ir atrás de recurso fora de Taubaté. A gente tem aí como ir atrás lá na Lesp, ir atrás em Brasília. Então, assim, uma das minhas intenções não é também só reclamar do orçamento e pedir austeridade. É também ir atrás. Isso é uma das coisas que com certeza eu quero fazer. Então, a gente basicamente fala sobre liberdade, individualidade, diversidade, tudo relacionado ao indivíduo. Então, a gente costuma dizer, né, lá no nosso meio,
que o melhor amigo da mulher é de fato o capitalismo. E é muito contraditório dizer isso, mas em fatos é, porque toda vez que a gente vê um caso de algum país que tenta restringir o direito da mulher de alguma forma, ela consegue se livrar disso se ela tiver meios financeiros, normalmente. Quando ela não tem acesso à propriedade privada, não tem acesso a uma conta de banco, quando ela não tem acesso à própria vida dela, bem provavelmente ela está sucumbida a todo o resto. Ela vira realmente... ela tem que se render ao que pedem, ao que mandam nela. Então, dentro desse grupo, uma das nossas ideias principais é divulgar ideias de liberdade individual, onde as pessoas consigam conquistar o que elas querem na vida delas por meios próprios. Porque se eu não for um indivíduo de ação na minha vida, dificilmente alguém vai me salvar. E eu costumo dizer, é lindo a ideia de que alguém maior vai fazer tudo por você. Eu acredito que Deus está aí para nós. Mas nem ele faz tudo por nós. Ele espera que nós façamos também. Então é um pouco dessa ideia de que você precisa de fato agir para construir, de fato, um mundo melhor para você. Então, nesse sentido, ele incentiva muito mulheres empreendedoras. Então, ele patrocina cafés, cursos. Então, todas ações para desenvolver essas mulheres. E aí tem, claro, o viés político, mas também esse viés de empresariado feminino, que também é muito legal. Esse grupo, ele é só regional ou ele é a nível Brasil? Não, ele é global, na verdade. Global? A sede dele é em Nova York. Então, todo ano, por exemplo, a gente tem encontro em Nova York. Não tive oportunidade de ir, mas todo ano tem. Quem sabe um dia? Não, Mas é um grupo global. Inclusive, a gente recebe também incentivos para essas ações em dólar. Então, assim, na verdade, existe, eles chamam de charter, né? Que é tipo uma arrecadação, né? E aí essa arrecadação é distribuída a nível global. Então tem representantes na Índia, tem representantes na África, tem representantes no Oriente Médio, na Europa, tem em todas as regiões do mundo. Como que você fez para ingressar nesse grupo e o que te levou a, por exemplo, olhar e falar, esta é uma causa, este é um grupo ao qual eu quero ter a minha imagem associada? Perfeito. O Lola, ele me ganhou assim, porque dentro dos meus estudos, eu cheguei a uma conclusão. Quando eu era jovem, e eu posso falar isso muito seguramente, Você ainda é eu ainda jovem, sou, cara. eu ainda sou, mas há 10 anos atrás, eu tinha uma ideia muito deturpada, até pela educação que eu tive, de que o mundo melhor seria algo, talvez, não tão livre. E entender que o mundo livre é o que permite que a gente realize os nossos sonhos, principalmente trabalhando, foi a hora que eu entendi a dimensão do que é a liberdade. É muito filosófico isso, mas no sentido de você poder alcançar realmente o que você quer, fazer o que você quer. E assim, dentro desse meu desejo pessoal, eu encontrei muito eco dentro do Lola, porque eu entendi que mais uma vez, o papel aceita tudo. Quando a gente vai falar, por exemplo, eu acho... Vou dar um exemplo aqui, que é uma ideia super polêmica, que eu já fui super favorável e hoje em dia eu tenho minhas dúvidas, que é, por exemplo, a distribuição de absorventes gratuitas. Quem patrocinou os estudos sobre isso foram as empresas que produzem. E assim, não é que não exista pobreza menstrual, existe. Só que assim, o que me preocupa é ao interesse de quem estaríamos atendendo aqui. Então, vamos doar absorvente. Por que não dá, então, aquele absorvente que é utilizável para sempre? Que é o copo, né? Tem outro nome. Mas é um exemplo. Então, assim, é esse tipo de coisa que quando a gente vai se debruçar mais sobre o assunto, a gente fica tipo, tá, a ideia parece muito boa, mas e na prática? Um outro exemplo que é bem polêmico é a privatização da Sabesp. Eu não sou a favor de qualquer privatização. Se a gente for debater, por exemplo, privatização das praias, eu não sou favorável, porque vai estar restringindo o acesso, que é o direito de uma pessoa. Eu, como liberal, defendo o direito das pessoas. Agora, por exemplo, a Sabesp. Você privatizando, você vai adiantar a universalização no Estado em cerca de 20 anos. Esses 20 anos que mais pessoas terão acesso a saneamento básico, que é algo básico, a gente vai ter menos mortes, porque existe ainda no Brasil um número muito alto de mortes por diarreia, por falta de saneamento básico. Então, assim, eu não lembro os números exatos, mas a diferença potencial, se eu não me engano, eram 10 milhões de possíveis pessoas com menos doenças. Então, assim, quando a gente vai olhar, mais uma vez, os projetos, a gente tem que olhar os dados.
Então, por exemplo, para mim faz sentido eu privatizar e eu adiantar para que menos pessoas sofram. Quando eu olho o projeto, aí as pessoas às vezes falam: "Ah, mas vai ficar mais caro". Existe a tarifa social. A tarifa social vai ser mais barata do que é hoje. Então, assim, quando eu coloco na ponta do lápis, para mim faz sentido. Ah, como voltando, né, que nem a questão das praias, não. Porque, mais uma vez, é uma questão de direito, é uma questão de acesso. Aí já não dá. Mas foi levar a discussão para um nível técnico, que foi a hora que eu percebi que o liberalismo, ele atendia melhor as necessidades, não só da comunidade, como das mulheres. E aí que a gente pega, né? A qualquer custo? Não. Mais uma vez, eu não gosto de nada que eu tenha que defender sem analisar. E isso que me preocupa, às vezes, quando a gente vai pegar os polos extremos. As pessoas nem analisam, só ouvem a manchete e falam, não gosto, ou desgosto. Não dá pra ser assim. Porque isso daí não é técnico. E a gente precisa de políticos técnicos. E é basicamente isso. Então, quando eu me associei, foi por causa disso. Foi porque eu encontrei realmente um eco e encontrei fontes confiáveis, encontrei realmente sentido. Porque o comunismo, e a gente pode falar bem dessa forma, ele pode parecer uma ideia ótima, mas na prática você vai ter que forçar muitas pessoas a viverem da forma que elas não querem. Não existe, apertei o botão, todo mundo quer agora. Não existe. Vai existir opressão, vai existir repressão. E a primeira pessoa que sofre em repressões políticas são as mulheres. A gente vê o exemplo, não vai regredir do que foi. Eu acho que o Irã é um exemplo perfeito. Você vê o que aconteceu lá, a Revolução Iraniana, até os anos 70 as mulheres usavam calça, cabelo curto, solto e tudo mais. E hoje em dia não pode nem frequentar a faculdade. Foi proibido. Então, assim, é um exemplo de coisa que você fala, já conquistei. Não, você não conquistou. Você precisa ainda estar lá para garantir que esse direito será seu. Porque senão as coisas podem regredir. E quando regridem, o primeiro lugar que vai regredir é para as mulheres. Entendi. Começa a cercear os seus direitos, né? Baseado em questões de interesse, religião e por aí vai, né? Caramba, fugiu a pergunta aqui. Lembrei. Sua visão, diferença entre socialismo, capitalismo, liberalismo e o porquê de um e o porquê e o não porquê de outro. Eu gosto de falar aspectos políticos da seguinte forma. A gente vai pegar a esquerda e a direita e tem o centro. Como é que começou tudo? A gente começou com a monarquia. Então a gente começa aqui. A monarquia era a regra. Não existia nada além da monarquia, que era o tradicionalismo, e ele está aqui, conservadorismo. Quando nasce o movimento da Revolução Francesa, que ele chega e fala, eu não quero esse cara aí só porque ele nasceu? Não, quero votar, eu quero escolher quem vai ser o meu representante. Nasce o liberalismo. Ele quer se libertar da monarquia. E nesse momento a monarquia se posiciona como um movimento conservador. Não, nós queremos conservar a monarquia. Então, a gente começa assim. Revolução Francesa. Logo depois da Revolução Industrial, aparece o Marx, onde o Marx fala, saindo um pouco desse aspecto, um pouco mais para cá, falando o seguinte, não, na verdade, o governo tem que ser de todo mundo. Tem que ser algo coletivo. Então, a gente tem aqui o extremo ponto do individual, que é o cara que é o monarca, e aqui o cara que fala, não, tem que ser tudo de todo mundo. Karl Marx, né? Karl Marx. Porque não vão achar que é o Luther King, hein, por favor. Não, Marx. Então, a gente tem esses três opostos. E aí a gente consegue transitar entre eles. O capitalismo, ele está aqui. Entre a monarquia e, vamos falar assim, o liberalismo. O socialismo, ele não conversa com o capitalismo porque ele diz o quê? Que todos os meios de produção são de quem pertence. Então, se você produz essa caneca, ela pertence a você também. No capitalismo, se eu tenho uma fábrica, eu te contrato, você produz, eu te pago. Então, basicamente, essa é a diferença de funcionamento. Qual que é o problema? A gente já existe no mundo capitalista. Para você sair do que existe hoje, da sua realidade, e passar para essa outra realidade, que é o sonho de muitos, vai ter muita guerra, vai ter muita briga. E assim, aí a gente pode pegar, então, Vitória, mas vamos pegar países do mundo, como é que eles funcionam. Vamos pegar, por exemplo, Cuba. Cuba é socialista. Então, tudo que você produz lá vai pro Estado, o Estado controla o orçamento, fala quanto tem que comprar de comida, quantos papel higiênico você vai ter na sua casa. Se isso para você serve, perfeito, uma passagem de Cuba para você. Agora, se você quiser, por exemplo, trabalhar
pagar uma parte menor ali do seu imposto e ter mais dinheiro e ter mais decisão sobre o que você faz, só o mundo capitalista vai estar te oferecendo. Outro exemplo, a gente tem aqui agora, que é a China. A China é República Socialista Chinesa. Como é que funciona lá? Basicamente, eles têm pontos, ou como que eles evoluíram, né? Eles têm pontos de liberdade econômica. Então, eles conseguiram trazer uma ideia liberal para a existência dentro da China. Então, nessas áreas de zona econômica franca, é como se não tem imposto aqui. Eu vou produzir, vou mandar para o mundo e tá tudo certo. O livre comércio. Exatamente. Eles conseguiram colocar o livre comércio. Mas lá não tem livre pensamento. Você não vai ter, por exemplo, Facebook. Você não vai poder falar qualquer coisa. Tive uma colega que morou lá, que ela tinha um cachorro que ela tinha que levar pra cadastrar e que eles cortaram a luz dela porque ela não foi levar pra cadastrar. Então, assim, isso daqui é falta de liberdade. Então, beleza, tem a parte econômica, mas não tem liberdade individual. Você não decide o que você faz da sua vida. Se você quer ter o cachorro, se não quer ter o cachorro, tem que ir lá avisar o Estado. Então, esse é o nível. Na época, por exemplo, da China, que teve a lei do filho único, sim, não sei se você já teve a oportunidade de ver esse documentário. É uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. É onde, simplesmente, você não pode escolher ter filho. E se você quisesse ter, eles invadiam sua casa, pegavam você e te faziam um aborto à força. Que Só é pode ter um filho homem, né? Não, assim, você podia ter um filho. Um filho. E se você ficasse grávida mais uma vez, você corria o risco do Estado invadir a sua casa e fazer um aborto sem você querer. E não importa se tava com 4 meses, 3 meses, 8 meses, 9 meses, eles faziam. Eles pegavam você e faziam. E se você ainda fugisse, alguma coisa, eles destelhavam a sua casa. Então, assim, é um exemplo do que é a falta de liberdade. Ah, perfeito. Tem um monte de gente agora que tá vivendo super bem lá, né? A Kim Kardashian chinesa perdeu o acesso à rede social dela porque o governo chinês achou que ela tava esbanjando muito. E é isso que eu costumo dizer. É essa liberdade que eu prezo. Eu gosto de poder viver minha vida como eu quero. E aí também, assim, quando a gente pega o outro extremo, também não quero bancar um Estado pesado, que é onde vai ter um rei, né? Dizem lá na Inglaterra que eles pagam a própria conta, mas assim, ainda assim, né? Tem algo ali. Então eu acho que o caminho do meio, pra mim, sempre fez muito mais sentido. E aí que o Lula se porta, porque quando eu me encontrava em meios muito de esquerda, eu sentia que eu não tinha essa liberdade. Vamos falar no outro extremo também é falta de liberdade também, porque você pagar para um soberano principal ter seus privilégios, para mim também parece uma ideia muito absurda. Que, infelizmente, hoje em dia no Brasil a gente ainda vive isso. Que nem a PEC do quinquênio, não sei se você ouviu falar, que a gente aprovar 5% de, como se fosse promoção, aumento, para os juízes de 5 em 5 anos automático. Eles já ganham 48 mil, eles já ganham 50 mil. E quem paga essa conta, quem paga os 48 mil, são as pessoas que estão, por exemplo, comprando a cesta básica, que às vezes tem ali um imposto. Ainda tem, vai tirar, mas ainda tem. É esse imposto que acaba pagando o salário do coisa. Então, assim, não adianta você querer também ter uma monarquia judiciária, porque infelizmente o que a gente tem no Brasil hoje, não tem corte de gasto. Tem um teto, não sei se você já ouviu falar, tem um teto. Tem um teto. Teto de gasto. Não um teto de gasto, tem um teto do quanto você pode pagar o máximo para uma pessoa hoje, no funcionário público. Ah, sim. Eles batem o teto colocando benefício. Mas qual o problema? Você mesmo escolhe o seu salário? Você ali enconchava com teu amigo e fala, não, eu vou ganhar mais ou menos. É complicado. E porque quem tá pagando a conta somos nós. A hora que você compra um arroz, a hora que você compra grama, sei lá, qualquer coisa. Você compra uma decoração pra sua casa, você tá pagando imposto. Você compra uma roupa pra você, você tá pagando imposto. Você compra ração pro teu cachorro, você tá pagando imposto. Então, assim, é isso. E o que esse imposto está pagando? Tá valendo a pena? A gente já arrecadou mais de 1 trilhão esse ano e vai arrecadar mais, tipo, mais do que ano passado, esse ano. E eu não tô satisfeita como as coisas estão. Nem acho que o problema seja pagar tanto imposto. Acho sim, na verdade. Mas o problema maior é que ele é mal gerido. Se a gente ainda estivesse pagando, estivesse recebendo, tava bom. Mas isso não acontece, infelizmente. Interessante, hein? Uma aula de história aqui, né? É bom porque a gente já vai testando já os conhecimentos gerais, né? Então agora já sei que você tem conhecimento sobre história, se você já tem a parte de gestão, né? Já trabalhou em uma multinacional. Agora falando sobre a multinacional, que foi um assunto que a gente ainda não abordou, né? Como que você chegou lá?
Ah, legal. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz a faculdade em Campos do Jordão, de gastronomia. Eu mandei currículo pro Brasil inteiro. Eu queria viver novas experiências. Eu mandei de norte a Ousado. sul. Eu mandei mesmo, sério. Mandei pro Nordeste. Minha mãe que é uma taubatiana, que quer nascer e morrer em Taubaté, se eu enterrar ela em Caçapava, ela vai me atormentar de madrugada, puxar meu pé. É, ela queria morrer comigo, né? Meu Deus do céu, né? E aí, numa dessas oportunidades, eu fui indicada. Indicação é uma bênção de vida. Uma das minhas professoras que conhecia meu trabalho na faculdade, né? Conhecia meu perfil, me indicou para trabalhar nesse hotel de luxo no Rio de Janeiro. E eu fui. Com cara e com a coragem. Mudei assim. Fui um primeiro dia para fazer a entrevista. Não, a primeira entrevista foi online. Aí eu fui lá, primeiro dia, fazer a entrevista. Não sabia nem como chegar no hotel. Falei, meu Deus do céu. Cheguei lá. Foi muito engraçado. Eu cheguei no Rio de Janeiro, era tipo 5 horas da manhã. Peguei o ônibus da meia-noite em Taubaté. Minha entrevista era 8 horas da manhã. Aí eu falei, meu Deus, agora eu preciso ir. Eu cheguei lá, eu falei, nossa, mas parei do outro lado do Rio de Janeiro, a entrevista do outro lado. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu cheguei pra perguntar pro táxi. Aí com esse sotaque aqui, o preço subiu na hora 3 vezes. Ele falou R$ 200 pra me levar até a entrevista. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu fechei o olho naquele segundo, assim, orei mesmo, falei, me ajuda. Aí eu virei pra trás, parecia até a luz divina. Abri um guichê, Barra da Tijuca, porque descia lá no terminal rodoviário que fica no centro. Barra da Tijuca, R$ 16. Eu falei, é esse mesmo. Aí eu peguei esse ônibus, fui pra lá, era meio que um expresso que eles tinham. Aí eu cheguei lá, e a hora que eu cheguei nessa outra rodoviária, aí era 5 minutos andando, aí deu tranquilo. Mas eu falo assim, aí eu fui, fiz a entrevista, meu perfil muito técnico, preparada, eu não queria ficar na cozinha, eu queria a parte de gestão. Então era um diferencial muito grande, porque normalmente quem trabalha nessa área de gestão cresceu ali, não estudou, né, na parte de restaurante. Então, pra mim foi muito fácil. Eu sou fluente em inglês e espanhol, então também me adequei muito a isso, porque era uma empresa internacional, então eu tinha um gerente que era peruano, um argentino, um francês, um português, e às vezes, do nada, eles começavam a falar espanhol, e aí a gente, né, acompanha. Então eu tive essa oportunidade. E daí, quando eu fui pra lá, eu mudei, aluguei um quarto pra começar lá, aí depois eu fui construindo, né, depois eu aluguei um apartamento pra mim, e foi isso, aí foi uma experiência única. Eu comecei lá no chão, que a gente fala, né? Comecei como hostess, né? Que é como se fosse atendente ali inicial. E já crescendo. Aí eles me colocaram de trainee. E aí depois eu cheguei a ser a primeira gerente, né, do restaurante mais jovem, né? Porque eu fui promovida, eu tinha 23. E aí, assim, era até um tabu, porque eu gerenciava pessoas de 40, 50 anos, mas, mais uma vez, a habilidade técnica me levou até lá. E aí, a hora que eles me conheciam, né, falavam assim, nossa, realmente, a menina é boa. Era o que eu mais ouvia. É, porque quando você demonstra, né? Uma coisa, você quieto, você é um sábio, um filósofo, né? A partir do momento em que você abre a boca, você já começa a ser medido pelo aquilo que você fala, né? Então as pessoas já sabem até onde você vai e até onde você não vai. É interessante que você começou, certo? Primeiro a sua ousadia de entregar currículos a nível Brasil, que é algo que poucas pessoas pensam em fazer, certo? E a vontade de, tipo, independente de onde me chamarem, irei. Não sei como, mas irei. Beleza. Você começar, galgar espaço e ser promovida, né? Trilhar uma carreira lá dentro. Agora eu te pergunto, a diferença entre você chegar, começar ali como host e alavancar sua carreira ali dentro, certo? Tendo várias pessoas falando diversos idiomas. Como que você fez para você se manter no cargo? Porque uma coisa é você conseguir chegar, outra coisa é você se manter lá. Eu concordo. Eu costumo dizer que primeiro a gente é uma coisa, depois a gente se torna bom. Então, primeiro eu fui hostess, depois eu me tornei uma boa hostess. Depois eu fui trainee, depois eu me tornei uma boa trainee. E assim, a gente não pode querer atropelar as coisas e esperar que a gente, naquele caso, sem uma experiência no cargo, né, consiga
ser um bom logo de cara. Isso vem com o tempo e paciência. E eu sempre tive muita humildade, principalmente para os meus chefes, para os meus líderes, de falar o que eu não sabia fazer. E isso me deu a oportunidade de aprender muito com eles. Porque eu chegava para eles e falava, não sei não. Aí eles falavam assim, não, peraí, vem cá, te ensino. E eu acho que foi isso que me fez crescer lá dentro, porque essa humildade de chegar e falar, olha, eu não sei, nem todo mundo tinha. E isso me deu a oportunidade de ter uma aprendizagem muito maior do que as pessoas que não tinham essa humildade. E é claro que paulista em terra de carioca também costuma vingar, porque a gente trabalha. E eu não tinha muitas coisas lá que me distraíam. Óbvio que eu fui fazendo os amigos no hotel, depois os amigos, né, lá, mas assim, eu era muito focada pro trabalho. Então, foi muito natural. Eu tinha que trabalhar, eu tava lá. Eu precisava de hora extra, tava lá. Porque eu era muito livre nesse sentido. Seria completamente diferente hoje, como mãe, fazer o que eu fazia. Isso eu admito. Eu falo que a carreira, quando você se torna mãe, ela muda. Porque as prioridades mudam. A disponibilidade muda. E não é por mal. É porque realmente existem outras coisas mais importantes na vida. Então, assim, eu acredito que, em parte, eu tive todo esse potencial, um pouco por causa do meu perfil também, mas eu tive um momento de vida que foi muito favorável para que eu fizesse essa realização. E agora, como mãe, estar em um outro momento de vida onde eu possa curtir com plenitude realmente ser mãe também, sabe? Perfeito. Vamos lá. Agora para gerar corte, hein? Quais são as dicas que você daria para alguém que quer começar a trabalhar em uma multinacional? Curso. Faça o máximo de cursos que você puder, se especialize. Se é um sonho de fato, e falar outras línguas faz muita diferença. Eu vi muitas pessoas ficarem para trás, não porque não eram bons profissionais, mas porque não tinham tido a oportunidade que eu tive quando eu era adolescente de estudar outras línguas. E isso fez muita diferença. Então, eu acredito que se eu pudesse dar um conselho, seria esse: se dedique. E hoje em dia, a gente tem YouTube, tem Duolingo. Não estudar, hoje em dia, é uma escolha, porque o que a gente tem é acesso. Agora, vamos lá. Para quem quer começar na carreira política, você que tá aí com o seu coração ardendo de vontade de entrar nesse meio brutal e apaixonante, né? Não tão brutal, vai. Qual conselho você daria para essa pessoa? Eu começaria como eu comecei, que foi por meio de participar como voluntário de campanhas políticas. Escolha alguém que você se identifica, fale com essa pessoa. Campanha política tem muito trabalho para ser feito, mãos nunca são demais. E é um jeito de você sentir o gostinho ali inicial para saber se você gosta mesmo, para você adentrar mais. Eu fiz, antes de estar concorrendo, 2 campanhas como voluntária. E faz toda a diferença você conhecer um pouquinho do universo antes de entrar mais a fundo. Então, seria o conselho que eu daria, principalmente os jovens que ainda não têm idade, né, 18, tá ali 16, 17, 18 anos, que ainda não tá na idade de concorrer. É uma oportunidade incrível de você aprender uma profissão, porque o mercado precisa de pessoas que se dediquem à gestão pública, essa é uma realidade, né? Ano sim, ano não abrem muitas vagas, essa é uma outra realidade, e a gente só precisa de pessoas dedicadas. Então, eu começaria realmente como voluntário em pré-campanhas. Me veio aqui na mente aqui, para aquelas pessoas que, né, adolescente e tudo mais, seja líder de chapa, procure, né, se você vive em condomínio, vai lá nas reuniões de condomínio, esteja à frente, esteja... Viva outras né? formas políticas, concordo com você também. Exatamente, porque não necessariamente você precisa estar ali no meio político, né? Mas você pode fazer a diferença dentro do seu ecossistema ali. Você vive ali, vai lá, dá opinião. É até legal você comentar isso, porque ano sim, ano não de eleição, acontece a Câmara Jovem. Então, para aquela pessoa que realmente gosta muito de política, que quer se dedicar a isso, tem a oportunidade no ano que vem de estar concorrendo a uma vaga de vereador mirim, que eles falam. Então, se eu não me engano, é de 16 a 18 anos, aí eu tenho que confirmar essa informação, mas basicamente para jovens. Pode se inscrever por meio de votação e você pode estar entrando também. Perfeito. Agora, Helena, agora você vai entrar na roda aqui. Ela dá muito trabalho? A Vitória? É. Quase nenhum. Porque ela tem a autogestão dela. Ela falou isso o tempo inteiro. Ela consegue ser uma boa empresária, boa mãe, boa amiga,
Com certeza, uma boa gestora pública, não tenho dúvida disso. Entendeu? O trabalho que ela dá é acompanhar, é muito prazeroso, falo assim de coração. Acompanhar nos eventos, porque quando a gente acredita no que a pessoa tá ali falando, é muito fácil. É muito fácil eu estar aqui 8, 9, 10, 11, 1 hora da manhã com ela, quando a gente acredita, de fato, no que ela tá vivendo, no que ela tá fazendo, no que ela vai fazer. Então, isso pra mim não é trabalho algum. Eu faço com muito prazer, amor e carinho. Show de bola. Qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é. Eu quero ter uma família grande. Então, quando eu digo sonhos assim, se eu puder ter mais um filho hoje, eu acho que seria um grande sonho pra mim. Perfeito. Mas não agora. Tá, Daqui a uns anos. estamos em pré-campanha. Não, não, é um planejamento que eu tenho ali próximo dos meus 35. Perfeito. Quando você olha pro espelho e você vê a mulher que você é e está se tornando, qual é a imagem que você tem de si? Eu me vejo muito como uma mulher determinada, resiliente. Então, uma das minhas características que me fizeram ter muito sucesso na minha vida é que eu não desisto das coisas. Eu vou até o final. Então, isso é uma característica que eu tenho. E flexível. Eu não quero me tornar uma pessoa rígida, dura. Não, eu quero sempre manter essa característica de flexibilidade em mim e otimismo. Uma das minhas principais características e uma das coisas que eu principalmente busco quando eu tô montando as minhas equipes são pessoas otimistas. Porque eu acredito que faz toda a diferença pro sucesso você ter ao lado de você pessoas que olham mais o copo cheio do que o copo vazio. Faz todo sentido, concordo. Você ficar próximo de pessoas com um pensamento negativo, né? Que só olha a coisa ruim, ou que só sabe ver o defeito. Então, assim, eu costumo dizer assim, de todos os acontecimentos da minha vida, você vai ver normalmente eu falando assim, vamos falar até os piores, eu vou falar, pelo menos tem isso. Essa é uma frase, assim, típica da Vitória, que ela fala no mínimo uma vez por dia. Tipo, talvez seja algo comigo, ou talvez seja algo com outra pessoa que conversa comigo. Isso dá muito também, meus amigos costumam dizer, né? Muito relento pra eles, porque eles costumam vir conversar comigo. Eu sou o tipo de pessoa que eu tento ver a coisa da forma melhor, Teve uma vez que eu tava conversando com 2 amigos meus recentes, aí eles viraram e falaram assim, Vicky, eu tô com... Ela falou assim, eu tô com uma doença, não sei o quê. Ela falou. Eu, mas tem cura? Tipo assim, meio que eu falei assim, mas tem cura? Ela falou, tem. Eu falei, então tá tudo bem. Ela, nossa, dá uma paz conversar com você. Porque às vezes a pessoa fica, né, mais focada no problema do que de fato na solução. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de focar na solução. Então, é isso. Se não tem solução, eu prefiro nem pensar. Perfeito. Essa é uma pergunta que você já respondeu, mas mesmo assim farei. Na sua visão, qual é o impacto social que a sua empresa e a sua candidatura tem? Pra mim, o principal é ver meninas jovens com o olho brilhando, tendo um exemplo pra vida delas. Assim, esse pra mim é o impacto que eu causo, que mais me dá a sensação de sucesso, de nossa, tive uma missão bem cumprida, né? Mas, muito além disso, é poder ver que a oportunidade na nossa cidade esteja melhor, que a gente tenha realmente uma evolução. Então, assim, dentro do meu desejo é esse. É realmente ver ele crescer, né, esse impacto, e atingir o máximo de pessoas possíveis que elas olhem e falem, nossa, o trabalho que você fez mudou a minha vida. Se eu puder conseguir o máximo de pessoas que pensem isso de alguma forma, eu vou estar muito realizada. Vou sentir essa sensação de sucesso no quesito profissional. Ok, então agora você vai olhar para sua câmera e você vai deixar uma mensagem para quem está assistindo esse podcast e para quem irá assistir. Eu quero agradecer primeiro ao Marcelo por ter me recebido aqui, é muito bom. E o recado que eu queria deixar é: seja você. Se você tiver a oportunidade de viver um sonho, alcançar seu desejo, não perca essa oportunidade. Seja você, seja feliz e viva intensamente a sua vida. A gente só tem uma oportunidade aqui na Terra. Viva ela como se fosse a última. Perfeito. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter me ajudado a conduzir essa entrevista desafiadora para mim. Foi prazerosa. Que bom. Agradeço a presença de vocês, por vocês terem aceitado, né, estar
estarem vindo aqui, nos presenteando. Agradeço a vocês que nos acompanharam até o final desta live. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no nosso canal. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Toda vez que trouxermos alguém qualificado aqui para falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, enfim, assuntos diversos, você receberá uma notificação. Isso irá acrescentar na sua vida da mesma forma que acrescentou na minha e nos demais aqui presentes, né? Agradeço também ao Plínio, a Hillary, que brilhantemente nos ajudaram aqui, né? Meu, obrigado, viu? Imagina, obrigada a Foi você. top demais esse papo. Muito bom. Que bom que você gostou. Falar de política não precisa ser um tabu. Exatamente. Eu ando em ovos, literalmente, nesse quesito. Mas é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto de aprender, ouvir, entender um pouco mais de coisas que eu não entendia. Até porque, né, eu também tô nessa caminhada aí de conhecimento, né? E conhecimento diverso que você tem oportunidade aqui com outras pessoas, né? Sim, exatamente. Essa é uma das coisas que, assim, que mais me dá tesão, é isso. Cada semana, cada oportunidade que eu tenho de entrevistar uma pessoa, pode até ser do mesmo segmento, mas a trajetória de vida é uma trajetória diferente, as experiências que a pessoa teve e tem é diferente, a mentalidade, a forma como ela vê as pessoas, como ela administra, é totalmente diferente. Então, assim, eu só vou ampliando e vou, né, cada vez aprendendo mais. Bom, gente, o papo tá bom, mas é isso aí. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Obrigada. Eu até achei que já tinha encerrado.